E aí, tadinhos e tadinhas, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo Delmondes, estou mais uma vez aqui com meu amigo Fernando Cauê, o Reginaldo, pra gente poder falar sobre assuntos relacionados a machezas e masculinidades no nosso podcast. Tadinho, tá difícil ser macho. E mais uma vez nós temos uma convidada especial para ajudar a gente a não falar tanta besteira, ou talvez falar tanta besteira quanto, ou talvez falar mais besteira do que a gente já fala normalmente, que é a Helena Milanês. A Helena já esteve com a gente no passado, um programa que foi muito legal. Ela é dona do perfil Feminismo Educativo, posta vídeos lá no Instagram, posta no TikTok também, né, Helena? E aí, enfim, sigam a Helena. A Helena é ótima, tem conteúdos muito relevantes, né? E fala de um jeito acessível sobre feminismo. E Helena, antes da gente começar, fala um oi para nossa audiência. Oi, pessoal, agradeço vocês por estar aqui e eu gosto de participar, gosto de vocês. Que bom que a gente tá aqui conversando. Maravilhosa, tamo junto. E, Reginaldo, me conta, como é que tá sendo ser macho essa semana? Cara, uma semana curiosa pra ser macho, cara. Uma semana esquisita pra ser macho. Uma semana que assim, os machos estão batendo recordes, assim, de macheza, né? Não já puxando o gancho, mas eu acabei de comentar coisas aqui fora. Mas essa semana eu tava rolando no meu Instagram e, assim, pode ser uma dataku, pode ser um fake news. Se eu estiver fazendo uma fake news aqui, eu por favor, corrija depois. Até o fake news é válido, hein? Eu falo pra você que até o fake news é válido. Esse ano aí vai ter fake news aí. E aí, bom, a gente tinha que usar também, né? Eles usam. E aí, e eu tava vendo no Instagram lá, mexendo nas coisas meio das palhaçadas, e eu tava vendo que tá rolando um movimento aí no hemisfério norte de uma galera querendo cortar voto feminino, cara. Tipo assim, a macheta, assim, querendo revoltar 50 anos, tipo, concretamente, assim, é mais do que a ideia, né? É concretar o pensamento retrógrado, que doideira, mano! Eu faço a zoeira, o machismo nosso antigamente era ver velhas virgens, que esquisitíssimo isso. Cara, eu tava vendo hoje um podcast muito legal, que é com o Leandro Carnal e a Gabriela Prioli, e eles estavam falando um pouco, né, sobre a coisa da macheza e tal. E aí a Gabriela, ela trouxe uma coisa interessante que ela falou assim, né, que a galera coloca em oposição aí, né, a machulência, o feminismo, né, e fala, esse feminismo é uma coisa horrível, o feminismo, nossa, meu Deus do céu, feminismo é coisa péssima e não sei o que e tal. E aí, quando as mulheres argumentam, as feministas argumentam, né, mas é graças ao feminismo que você pode votar. E aí tem mulher que fala, mas eu não queria, que se dane votar, nem gosto disso. Mas aí, minha amiga, olha só, é graças ao feminismo, por exemplo, que você tem qualquer tipo de voz que você pode, né, denunciar estupro, por exemplo, inclusive dentro do casamento, que você pode recusar ter algum limite ultrapassado em alguma proposta que o seu parceiro sexual queira fazer, porque se não fosse pelo feminismo, né, a gente teria esse retrocesso de voltar para esse momento, inclusive, igual isso, né, que o Pete Hegseth aí tá fazendo lá nos Estados Unidos, de querer que a mulherada nem vote mais, gente. Então o bagulho tá caótico. Tá caótico, tá do mal. Você viu, Helena? O que você sentiu quando você viu isso aí? Conta pra nós. Eu não tinha visto isso não, tô sabendo agora, mas eu já vi há vários meses atrás que eu não sei se tinha passado uma lei ou se não chegou a passar, mas que era para dificultar o voto das mulheres e das pessoas trans, porque eles colocaram uma regra assim, se você mudou de nome em algum momento, você vai ter que levar muito mais documentos na hora de votar. E quem que muda de nome? As mulheres que casam e as pessoas trans, geralmente, né? Então, mas era uma forma muito mais indireta, né, de fazer com que as mulheres não votem, né? E agora eles estarem mais abertamente falando isso é bem assustador. A gente... É nos Estados Unidos ou é outro Estados lugar Unidos. também? Ah, sim. Lá é uma distopia, né? Na última eleição aqui, teve Polícia Rodoviária Federal aí fazendo blitz pra galera não votar. Teve real, aconteceu, não é fake news, não é mentira. Pode procurar aí, votação 2022 em algumas cidades do Nordeste. Teve blitz da Polícia Rodoviária Federal, pra galera não votar.
É, Era cara, bizarro. assim, e esse ano o bagulho vai ficar louco por aqui também, né, porque a gente vai ter Copa e eleição. E aí, assim, cara, um negócio que a gente precisa clamar pra galera que é muito legal, né, a gente falar na internet: "Ai, que não sei o quê, a gente precisa se manifestar, a gente precisa fazer não sei o que lá", e aí o fulano não levanta a bunda de casa pra poder ir votar. "Ai, que eu mudei o meu estado, né, do no o meu a minha zona eleitoral", velho, pelo amor de Deus, levanta a bunda, muda a zona eleitoral, mas vai fazer voto, velho. Que hoje, de acordo com o Datafolha, aí não é Datacu do Reginaldo, 35% da população se declara de direita e de esquerda, só 22% da população se declara desse jeito. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos levantar a bunda e vamos fazer alguma coisa. Só adicionando, lembrando que a última eleição foi decidida por 2 milhões de votos e a gente tem em torno de 10 a 11% dos brasileiros que são nulos e não votam. Então, na verdade, é essa galera que decide a eleição. Então, quem deixou de votar e começa a votar, ele no Brasil, nesse cenário agora, faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, essa brisa batida da cidadania, mas querendo ou não, é uma das poucas vezes que o cidadão ordinário é ouvido, né? Então, tipo, faz valer aí. Você tirou com quantos anos lá o título, Helena? 16. Mas é porque depende muito da época que você faz aniversário, que se casa com a eleição, né. Porque se você só vai poder votar com 18, porque não vai ter eleição antes disso, tanto faz, né. Mas sim, e o brasileiro gosta muito de votar para executivo, tipo assim: "Ah, eu sou voto para o fulano", e o legislativo o povo não dá muita atenção. E aí acontece isso, a gente tem um governo executivo de esquerda e um legislativo majoritariamente merda. Total. É. Total, é isso, é isso. Não, e falando nisso então, gente, já vamos puxar o tema, né. Estamos falando da representatividade popular, mas aqui, né, vamos falar do nosso assunto e vamos falar de representatividade no geral das mulheres dentro dos espaços. A Helena aqui é uma convidada ilustre para ajudar a gente a poder falar disso, né. E aí, Helena, então vamos começar por aí, assim, né, antes de tudo, como que você principalmente nesse momento, né, que a gente está vendo aí um aumento, ainda que pequeno, né, da representatividade feminina dentro dos espaços de poder, né, a gente teve, cara, assim, eu tenho muito orgulho de falar que os principais chefes que eu tive foram mulheres, minha chefe hoje é mulher no meu trabalho, graças a Deus, né, então a gente está vendo aí algum shift aí, alguma mudança nesse sentido. E aí, né, é lógico, esses movimentos aí, incel, red pill, migtal, black pill, é tudo em reação, né, um reacionarismo a isso, assim. Como que você tá vendo aí a representatividade? A coisa, tá acontecendo mesmo? É, mais ou menos, né. Por um lado, a gente tem muitas mulheres massa lá, pelo menos eu sou fã da Erika Hilton e da Samia Bonfim, Eu também. que nossa, eu já até eu mando comentário lá: "Nossa, obrigada por você estar fazendo isso aí que você faz, porque precisa de estômago, Muito. eh, pra estar ali no meio daquela gente defendendo as coisas". É importantíssimo. Mas a gente tem também um monte de mulher deputada, nada a ver. Aquela da coroa de flores, não sei se vocês Nossa, já viram. Aí tem a sim. Damares. A Então Midsommar, assim, né. eh, uma coisa que é importante é que mais importante do que a representatividade é você eleger alguém que defenda, as mulheres, que não vá retroceder aí os nossos direitos, que defenda que mulher não tem que votar, apesar dela estar lá como deputada, não faz sentido nenhum, mas essas pessoas existem. Aí então, a representatividade é importante, mas mais do que isso a gente precisa pode ser se precisar ser homem, bota homem, alguém que defenda, por exemplo, a criminalização da misoginia. Mas quem está botando isso em pauta são as mulheres. Se fosse um legislativo só de homens, eu aposto que eles não iam nem pensar nisso. Quem dirá fazer um PL e tudo mais, né. Total. É, não, pensando aqui, tipo, na história do Brasil, tipo, o voto feminino, ele começou a ser facultativo em 32.
facultativo. Então, até 32 a mulher não podia votar, cara. Não tem nem 100 anos, tá ligado? A minha avó beleza, minha avó podia já. Mas a mãe da minha avó, nossa, jegue, né? Sou de humanas, né? Vamos dar um perdãozinho aqui pra pessoa. Mas a mãe da minha avó não votou, tá ligado? Bom, e não ter o direito. E aí, em 62, que uma mulher casada criaram um estatuto da mulher casada que permitia a mulher trabalhar sem autorização do marido. Então, assim, até 32 a mulher não votava, então qual é a representatividade da mulher em qualquer lugar de política? É zero, né? Botando em marco aqui, jogando no GPT, que eu não sou especialista em Helena, por favor, me corrija. Então, até 62 Não, tá certo. a mulher não trabalhava em mercado de trabalho, em postos de chefia, né, em lugares de comando não existia, porque se não trabalhava não tinha carreira, se não tem carreira não chega no topo, se não tá no topo não manda em nada, né? E só em 88 que a Constituição fala em igualdade entre homem e mulher, cara. Em 88, cara, é a Constituição agora, a Muito nossa louco. última. A Tipo, então, história tá na nossa bunda, mano. A história tá na nossa bunda, velho. Acabou de acontecer, Reginaldo. tipo, a gente tá vendo as primeiras representatividades feminina real, assim, da história do Brasil, assim, talvez a segunda, talvez os nossos pais viram a primeira geração, algo assim, né, Helena? Eu acho que É. também, cara, assim, olha que coisa maluca, né? Quando você pensa sobre os ataques aos espaços de poder, né, quando são ocupados por uma mulher, né, cara, assim, duas coisas, né? Uma, a Helena falou da Erika Hilton. Não sei se vocês assistiram o Roda Viva, que ela é entrevistada muito recentemente, assim, cara. Cara, é muito louco, porque falam que a Erika Hilton, ela tem uma postura muito aguerrida, né, uma postura muito de ir pra cima, pro enfrentamento. Mas as perguntas que ela recebe são ataques claros, tá ligado? Tipo assim, mano, como é que você quer fazer uma pergunta atacando a pessoa e esperar que ela responda assim, não, eu amo vocês, eu sou um ursinho carinhoso, vou jogar um raio de arco-íris pela barriga. Então, né, já é bem foda, assim. A outra é, cara, vocês lembram da época que a Dilma tava no poder, mano? Que os caras. Você lembra do adesivo que a galera fazia no tanque de gasolina? Gente, assim, eu não vou ficar falando aqui, né? Mas tá fácil de encontrar na internet, gente. Aí, assim, em contrapartida, cara, quando você vê um homem nesse espaço de poder, nunca é colocado nessa posição de submissão quando há um ataque, né? É tipo, cara, que bagulho bizarro, né, mano? Mas pelo menos a gente teve uma presidente mulher. Eu não sei. Acabou que ela levou tanto ódio, que eu acho que talvez ela seja não foda falar isso, um mau exemplo de mulher. Tipo, as pessoas vão falar: ah, não, pode ter presidente mulher de novo, não, porque o governo Dilma foi uma bosta. Existe o Eu não tô dizendo pensamento. que foi uma bosta. Existe o pensamento comum de que foi uma bosta, né? Todo mundo acha que foi uma bosta. Tipo, é isso, né, Helena? É, Uma bosta. E o país estava parado mesmo por várias questões, mas existe esse sentimento nacional, que eu não sei se é da mídia, se é de todo mundo, se é de parte, que foi uma bosta, né? Aqueles 6 anos de ruim, né? sim. E ela, eu não diria que o governo, eu gostei maravilhosamente, mas é melhor do que o Bolsonaro, por exemplo, né? Mas ninguém vai falar: ah, tá vendo? O homem não presta, porque o governo Bolsonaro foi uma bosta. É porque a gente só tem uma referência de presidente mulher no Brasil, né? Então, tem essa questão da representatividade, mas tem também, o pessoal fala da proporcionalidade, de você ter o mesmo tanto de homem e de mulher, não o mesmo tanto, proporcional à população. Então, se tem 52% de mulher na população, seria bom ter 52% do Congresso mulheres. Uhum. Mas e presidentes? A gente teve ali, sei lá, uns mais de 50 presidentes ao longo da história, não sei. Não, 50 parece muito. Mas aí é mulher. Então É. a gente é a nossa única referência, né? E É ela que fácil cagou o tudo, pessoal né? falar: Ela que cagou tudo, né? Tipo, tem 500 anos de história, exploração, o Congresso parado, os caras querendo, mano, pautar reforma trabalhista, tudo na conta dela, ela, mano, nem fudendo, o Congresso paradão, o Aécio, mano, falando numa boa, assim, ó, entrevista. Tudo que a Dilma mandar, eu vou parar, tudo. O Aécio não liga da Câmara. Ele, não, depois o Cunha autorizou o impeachment dela, porque ela autorizou a investigação de corrupção contra ele. Ele falou, ele falou, eu só liberei porque ela me mandou me investigar. E a culpa é dela.
É, tem beleza. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer pra vocês, mas é pra ouvir opinião mesmo, assim. Eu tenho a minha opinião a respeito, mas eu quero pensar com vocês aqui. Vocês acham que colocar uma mulher muda a realidade ou é só uma questão estética? Da mesma forma que ter uma representação, sei lá, negra na presidência muda a realidade ou é só uma questão estética? Eu acho que muda, não vai mudar tudo de uma hora para outra, mas, por exemplo, por mais que as pessoas falem que a Dilma foi uma presidente ruim, as crianças que viram que ela estava ali sendo presidente do país, por mais que não gostem dela, podem ter pensado: "Nossa, quem sabe eu posso ser presidente um dia", né. Eh, Porque se você nunca viu, inconscientemente você pode pensar, ou nem passar pela sua cabeça que isso é uma possibilidade. Ou pensar: "Ah, não, não é pra mim, né, porque nunca vi uma presidente mulher, então não deve ser porque não dá". Eu acho que essa questão da representatividade, ela tem muito a ver com a referência que você tem na sua vida, tipo, vocês já perceberam que as pessoas costumam entrar numa profissão que alguém que elas conhecem já tem? Se seu pai é marceneiro, você vira marceneiro, ou, um diplomata tem um filho que vai virar diplomata, etcétera, né. Não Uhum. necessariamente o filho, mas às vezes você vai pegar a profissão ali de um cara que você conhece, que você admira, porque é uma referência que você tem. Aí, eu mesma, quando eu tinha 17, eu virei instrutora de ioga. Eu fui instrutora de ioga até os 21, e a minha É. mãe era instrutora de ioga. E eu sou autônoma até hoje, e ela sempre foi autônoma. Sempre não, mas quase toda a vida. Vocês tiveram alguma coisa assim? Ou alguém que vocês conhecem que virou uma profissão, que alguém que você conhece? Não, na verdade, assim, aparentemente no meu redor isso é bem comum. Então as pessoas seguem ali o que o pai e a família fazem, geralmente o homem, né? Segue ali a escalinha do pai, né? E muita gente ao meu redor. Dentro da minha família, meu irmão meio que seguiu meu pai. Meu pai pediu pra eu seguir, tentou fazer eu seguir ele, eu tentei, eu fiz meu pai era engenheiro, né? Eu fiz um eletrotécnico e meu primeiro trabalho foi na Enel, como eletrotécnico, então totalmente fui seguir. E foi lá que eu vi que não era aquilo que eu queria, graças a Deus, foi um divisor de água para mim, que falei: "Meu Deus, eu não sou isso, eu não quero isso", né. Mas claramente, eu, por exemplo, tive pouquíssimas referências femininas na minha vida, pouquíssimas referências Ah, femininas. sim, sim. Sabe, Helena, mas é bem comum ao meu redor isso, Léo. É, cara, pra mim foi esquisito, assim. Meu pai, ele tentou me colocar na Sabesp, ele trabalhava na Sabesp quando ele era vivo. Tá vendo? Faz Trabalhou a vida Senai, inteira. Eletropaulo, Sabesp, é isso aí, ó, É os anos isso, é 90 isso. pra cacete. Meu pai fiz Senai, exatamente. Meu pai tentou me colocar na Sabesp, aparentemente eu era muito burro para conseguir entrar, mas, e aí assim, né, depois fui construindo uma carreira dentro dos meios corporativos, mas uma coisa que eu acho que eu nunca tive, foi uma sensação de que aquele espaço era negado para mim, sabe. Uhum. Tipo assim, eu tinha a sensação assim: "Ah, eu vou lá, tento, eu faço, eu consigo", assim, né. Eu acho que a única vez que eu comecei a ter um pouco de uma sensação de que o espaço não era pra mim, foi quando eu comecei a entrar em cargos que eram mais de liderança, e eu era um moleque que cresceu ali em um lugar bem pobre, assim, né, pobre. E aí, cara, era engraçado que conforme eu ia crescendo dentro da empresa, a galera que tá mais lá no topo, é a galera que fez intercâmbio nos mesmos lugares, frequentava as mesmas faculdades, estava mais ou menos nos mesmos rolês, Tinha um então recorte mesmo que social bem estipulado, assim, né. bem definidaço, assim, Reginaldo. Eu lembro que teve uma vez, cara, que eu organizei um evento que era só para os diretores, né, de uma empresa. Eu estava num papel de coordenador ou gerente, e só eu fui com eles, assim, né, porque eu estava lá como assessor, né. "Não, pô, agora vocês vão fazer isso, agora vai fazer aquilo, eu combinei não sei o que com o hotel e tal". E aí, cara, era engraçado, assim, eu almocei com eles, passei o dia com eles, né, mano. E era puta que pariu, velho, assim: "Ah, eu estudei em tal lugar. Ah, meu irmão também. Ah, eu fiz intercâmbio em tal lugar. Ah, putz, meu, a gente estava a 2 quadras de distância. Ai", sabe assim, eu frequentava mesmo cara, é muito louco que, assim, parece que
que São Paulo é uma metrópole, tem muita gente, mas quando vai chegando nesses espaços, são sempre as mesmas pessoas que fazem as mesmas coisas, sabe? É bem isso. Eu ia até perguntar se vocês já estiveram num lugar que vocês se sentiram intrusos, assim, ou como, eita, todo mundo aqui é totalmente diferente. Tipo, é exatamente o que você falou, todo mundo é igual e você é diferente. Você é o único ali que se sobressai como alguém diferente, né? Então é isso também, é não só a gente, mulher, né? Não ver mulheres em geral, né? Muitas mulheres hoje em dia, né? Hoje a gente não vê tantas mulheres em cargos de liderança, em posições políticas de destaque. A gente não tem uma Lula mulher, né? De e que é o que eu falei, né? A Dilma é impopular, mas já é muito melhor do que há 100 anos, que a gente não podia nem votar, né? Então, mas a gente nunca pode achar que os direitos que a gente conquistou estão sólidos, porque eles é o que os Estados Unidos está fazendo, né? Sempre pode voltar para trás. Mas então, tem essa a representatividade, né? Por mais que você sonhe, beleza, eu posso ser presidente um dia, mas aí você tá ali no meio de um congresso e você é a única mulher, ou, tipo, você tem mais de uma mulher no congresso, mas, por exemplo, se você tá aqueles clubinhos que eles fazem, comissão de não sei o que lá. CPI. E aí é a única. Pode ser. E aí é uma mulher e um monte de homem. Então a mulher precisa ter muita confiança ali para segurar, porque não só ela pode se sentir uma intrusa ali, alguém que não pertence àquele lugar, como os homens vão botar elas nesse lugar, né? Que acontece também. Não sei, cala a boca. Aí acho que a Erika Hilton, não sei, alguma mulher deputada teve que falar: eu sou uma deputada eleita, não foi a Erika Hilton. Eu tenho o direito de falar, mas tem que estar sempre defendendo, porque os caras vão tentar diminuir, né? Hoje, o Congresso, na Câmara dos Deputados, é 18% mulheres, então, né? E no Senado, em torno de 19 ou 20% de mulheres. Então, você vê que é bem pouco, assim, é abaixo de um quinto, né? Não, você fala assim, desculpa, eu realmente, só voltando assim, mas como vai e volta, eu realmente acredito que são duas coisas, assim. Primeiro, o status quo se incomoda, e aí status quo sou eu, né? O Reginaldo, hétero, cisnormativo, branco, se incomoda real quando vê essa representatividade e vê que tá perdendo palco, né? Cara, nos anos 90, posso estar falando uma besteira, tá? Num achismo, data tudo Reginaldo. Eu acho que rolou uma brisa que lançaram uma Barbie negra, e não foi um bafafazinho também, que não sei o quê? Que nem quando teve a Pequena Sereia negra, tá ligado? Tipo, rola. Cara, teve uma boneca, mano. Tipo, mudaram a cor da boneca e teve falação. Tá ligado? Personagem de videogame, mano. Quando transforma em filme, né? Então a galera se irrita de ver. E aí, o que eu tô querendo puxar assim? Por que esse movimento contra, né? Se a gente se vê representado em todos os lugares, mano. Puta, eu tô representado em todo quanto é lugar, tá ligado? E eu acredito que sim. É o que você falou, cara. 6 anos de Dilma, cara, vai inspirar uma menina a pensar: caramba, eu posso ser presidente. Vai inspirar, não tem como não. Não tem como não, né? Não. Não, mano, tem um negócio engraçado sobre isso que você falou, né? Nossa, tô pensando em vários negócios aqui. Mas primeiro sobre isso, né, Reginaldo? Você falou dos filmes e tal. Recentemente, há um tempo atrás, saiu um filme bem bosta da Marvel, mas que deu um bafafá nesse sentido de pautas, que é aquele filme Eternos, tá ligado? E aí, assim, tem um brother meu, que assim, a gente é bem nerd, né? Quadrinhos e tal, enfim, crescemos lendo quadrinhos. Léo, pô, vai se fuder, meu. Esse filme dos Eternos aí é maior woke. Woke por quê, mano? Ele falou, não tem nada a ver com o quadrinho, mano. No quadrinho os caras é tudo diferente e tal. E aí no filme eles tiveram que colocar um gordo, uma mina, um preto, um não sei o quê. E aí o filme é mó woke, mano. Só pra agradar a galera, né? Eu falei assim, cara, vamos lá, né?
Então, primeira coisa, os caras são eternos, né? Eles vieram antes da humanidade. Por que não pode ter um eterno de outra cor se eles Ô, influenciaram Léo, todas as deixa eu culturas? fazer uma pergunta só rapidão. Fora da Globo, da TV, da novela produzida, a galera não é assim? Tipo, a Sim, galera é assim, é um gordo, é um preto, é um magro, é um japonês, uma situação diferente. exatamente. Né? Assim, então, primeira coisa é isso, assim, né? Eu entrei na vibe da história. Né? Então, cara, se na história eles influenciaram a humanidade, né? Vieram antes dos humanos, por que eles não podem ser de todas as cores, tamanhos, raças, né? Beleza. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa, cara, vamos lá, né? É, fere você, né? Ver um cara de outra cor sendo representado? Porque provavelmente é, uma, uma pessoa que é diferente de você, né, olha para isso e faz bem para ela. Então, se não faz mal para você e faz bem para outra pessoa, por que você tá falando contra isso, mano? Que mal que isso vai fazer para você, mano? É igual o Homem-Aranha preto. Cara, qual problema, velho? Você quer em todo lugar se Então. olhar, ver espelho em todo lugar, mano? Exato, é isso que eu ia falar. Eu pensei nisso a partir do que você disse, achei muito bom eh, que prejuízo ele tá tendo de ver alguém diferente dele na tela. O de ele não se sentir representado, no sentido apesar de ele ter representação dele o tempo inteiro, mas é assim, ele reclama da representatividade para as outras pessoas: "Ah, por que tem que ter representatividade para mulher e para negro, não sei o quê". Mas quando ele é afetado por isso, ele fica puto. Sendo que ele tem, né, quase todos os filmes têm protagonistas homens, brancos, héteros. Só que um filme que eles não têm isso, eles ficam putos. Mas É, isso é bom para ilustrar o tanto que quando ele não se sente representado, ele fica chateadinho. exato. E O e que é ele um também tem mimo, uma né? Ou se pensar assim, você falando, parece um ser humano mimado, né? E aí é a gente pensar todo dia que somos mimados por regalias, né? Tipo, mimados por regalias. não, e também existe uma outra prática, cara, que aconteceu aí, né, que é o seguinte, assim, ao mesmo tempo que tem esse tipo de discurso, um outro discurso tipo assim: "Ah, fala que não tem representatividade, mas tem fulana que aparece", tá ligado? Tipo, usa uma amostragem, um tokenzinho, uma amostragem anedótica, tá ligado? Pra poder generalizar. E eu acho que essa galera faz muito isso em vários aspectos, tá ligado? Ah, Mas, tem ô, Léo, aquele Léo, cara a de gente corrida. também, se pensar pensando em duas galeras, a quem é anti-representatividade, eles vão falar a mesma coisa também. Eles vão pegar um cara extremo e vão falar que só uma pessoa que é, porque no fundo tem. Tipo, o que eu quero dizer, a gente também pode cair nesse assunto. A gente sempre vai diminuir o argumento do outro pra tentar Sim, ganhar, tá ligado? tá ganhar. Você acha que no nosso caso a gente faz isso, Reginaldo? Você acha Eu acho, que a porque gente eu tô cai do meu mais nessa lado, armadilha? caralho. Eu tô do seu lado, tô do meu lado, tô do lado dela, a gente concorda nisso. E se a gente pensar que o ser humano tem que ter tem que ter um inimigo comum e tem que ter sempre o outro de inimigo, se são dois times, tá polarizado. Vamos pensar em dois times aqui. No Brasil tem três, né? Porque tem os que fingem que são isentão. Que não são, mas tem isso, tem lá esses 30%, 40%. Cara, todo mundo ninguém é vilão da própria história. Todo mundo vai achar uma justificativa. Todo mundo vai achar uma justificativa. Eu acho que eu tô certo porque eu acho, cara. Eu posso falar que é o que eu estudei, que eu sou amigo de não sei o quê, que eu trabalho, que eu não sei o quê. O outro vai achar por outro motivo ou pelo mesmo que o meu. Porque esse dia eu tava Uhum, conversando com um amigo meu que eu não revia há vários anos, mano. Eu não conversava com ele há 20 anos. E ele fez sociologia na USP, mano. E o maluco é, tipo, direiteiraço, mano. Tipo, é, Caramba. potencial de pio, tá ligado? Tipo, ele estudou quase a mesma coisa que a gente, tá ligado? E interpretou. Falei. Uma nuance que eu achei, concordo com tudo isso que você falou, mas eu não sei se eu tô falando bosta para quem entende mais de filosofia, mas quando você tem argumentos, se a gente fosse argumentar com esse seu amigo sociólogo de direita, será que ele não ia usar falácias? Tipo assim, eu acho que a gente ia ganhar um debate com ele, no sentido de que os nossos argumentos têm embasamento na realidade e os dele não. Por mais que a gente tenha esse viés, né, de achar que a gente está certo, mas existem dados concretos, existem estatísticas.
Existem argumentos que fazem sentido e existem argumentos que são falaciosos, né? São argumentos que parecem certos, mas Não, enganam. eu posso contar uma mentira te contando vários dados reais. Eu posso tipo, fazer uma mentira e falar vários dados bons sobre essa mentira e os dados são reais. Mas, tipo, eu com esse meu brother, a gente tem conversado. Por exemplo, não posso dizer se é filosofia de vida, parece que é crença, parece que é fé. Eu acredito que o Estado serve para uma coisa e ele acredita que o Estado serve para outra. A experiência dele de trabalho, ele acredita que o trabalho tem que ser de uma maneira e eu acredito que tem que ser por outra. E se você conversar com ele, os argumentos dele, ele vai trazer desde o Hobbes, vai trazer a fundação do Estado, tipo, você fala, cara, tipo, parece que é uma crença. Eu não romantizo o trabalho igual ele romantiza. Eu romantizo o Estado, ele acha que eu romantizo mais o Estado do que ele, tá ligado? E os dois estão trabalhando com argumentos válidos. Uhum. Não sei. Porque você falou, você pode falar uma mentira com dados, mas aí a mentira é uma falácia, é um argumento que você tá manipulando os dados para chegar numa coisa que é mentira, mas que se você argumentar, dá para mostrar pra pessoa que aquilo é falso. Mas desculpa, pode falar. Não, ó, eu sempre dou um exemplo bem manjado que a gente dava na faculdade. Eu vou te falar, teve um cara, um estadista, que ele aumentou 10 vezes a produção do país, ele aumentou 20 vezes o tamanho do estado, a população toda amava ele recuperou toda a logística nacional de distribuição, ele recuperou o exército, ele recuperou a moral do país, tá ligado? Ele teve o maior país do mundo durante 4 anos, mano. É um dado real. Tudo isso que eu tô te contando é real. Tudo isso é uma verdade. Isso concretamente é verdade. Se eu anular que ele matou gente, que ele estuprou, que ele fez o holocausto, no dado, até na história, se eu contar isso registrando só isso... É porque beleza, você usou verdades, mas aí por que ele é excelente? É uma mentira, porque não é a verdade completa. Você teria que... aí, nesse caso, a gente mostraria para alguém que está falando isso que, beleza, tudo que você falou está correto, mas temos aqui todas essas outras coisas que provam que ele foi uma pessoa horrível. Concordo, mas pra quem pensa que judeu não é gente, ele não vai achar a pessoa horrível. É lógico que assim, não vamos chegar a uma conclusão, e tudo que você tá falando faz total sentido, eu concordo. Mas é bizarro pensar isso, é muito bizarro, porque o que vai ser, por exemplo, o IA na campanha eleitoral? Léo, você quer falar faz tempo, desculpa. Não, é que tem um cara, um psicólogo americano que chama Jonathan Haidt. E ele fez uma teoria que é muito, assim, ele fez uma alegoria lá falando sobre como informação não é o suficiente, sabe? Porque ele fala assim, alguns exemplos, né? Todo mundo sabe que fazer exercício faz bem para a saúde, que fumar não faz bem para a saúde, que usar droga não é legal, né? Mas ainda assim, você não acorda super cedo para fazer Não é exercício. legal, puta, você usou o pior adjetivo que você poderia usar. Você poderia falar, faz mal pra saúde, mas legal não pode falar que não é. Legal. Não, calma aí, relaxa, Reginaldo. Às vezes tem uma droguinha aqui que faz bem pra saúde, mas não é legal. Tá tudo bem. É que eu acho que da droga no geral é legal. Porque Porque tem droga, a gente, né, a gente tem as nossas experiências de vida aqui, não vou falar que eu não uso, mas aí o que eu tô querendo dizer beleza, então a gente tem essas informações, e ainda assim, né, as pessoas têm dificuldade de largar o cigarro, têm dificuldade de ir pra academia, têm dificuldade de não comer uma pizza na sexta-feira à noite, sabe que tá ingerindo veneno quando bebe álcool, né, a gente tem essas informações, a gente sabe disso e ainda assim a gente faz as coisas em teoria erradas. Por quê? Porque o nosso coração não está comprado com a informação que a gente tem. E aí, boa parte do que movimenta as paixões das pessoas é o coração, né? E não a informação. E aí, cara, e a gente pode falar o dado que for. Se a pessoa. Igual a gente tava falando uma vez, eu, Reginaldo, assim, né? Porque para mim faz muito sentido a gente usar como base a ciência, né? E os preceitos ali da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade e tal. Aí o Reginaldo falou assim: mas tem gente que usa como base a Bíblia e enxerga isso como factual, né? E aí eu falei, puta, fudeu. Pra mim, fudeu. Se essa é a base da conversa, vamos discordar.
tá ligado? E Sim, é sim. muito foda isso, assim, né, cara? Porque esse ano, velho, vai ser muito louco isso, velho. Esse ano o bagulho vai ficar maluco com IA, porque eu acho, gente, que vai ser tudo uma grande briga por corações, mano, e não por cérebros, tá ligado? É, como sempre foi também. Não, inclusive eu acho que é isso que faz, em grande medida, que a gente não aceite a representatividade alheia, tá ligado? Que a gente não aceite que mulheres ganhem representatividade, porque, cara, olha que loucura, velho. Se a gente é capaz de convencer as mulheres que as mulheres não devem ocupar espaços de poder, tá ligado? Porque tem um monte de mulher que compra o discurso machista, né? Se a gente é capaz de convencer o pobre de que bilionário são ótimas pessoas e merecem tudo que eles têm, tá ligado? Tipo, Uhum. fodeu, mano. Fodeu, É. porque tem muito disso do coração, né? Inclusive eu estava lendo esses dias sobre empoderamento, foi um termo muito baseado na internet para significar só, tipo, autoestima, mas que na verdade eh, era mais relativo a poder real, como você poder votar, né? Tipo, não Sim, só as mulheres, mas, por exemplo, na Revolução Francesa, antes você tinha um governante em que ninguém podia votar, depois todo mundo passou a poder eleger alguém. Isso é um poder real que as pessoas sim, ganharam, então elas foram empoderadas, né? E aí depois as mulheres puderam votar, elas foram empoderadas nesse sentido. Uma coisa que é empoderar seria as pessoas entenderem o método científico e ganhar consciência de classe, por exemplo, consciência em geral, consciência do feminismo, que isso, pelo que eu entendi lá do livro que eu estava lendo, foi muito defendido pelo Paulo Freire, que a direita odeia, né? Mas que ele sugeria isso, assim, por isso que ele focou tanto na alfabetização. A alfabetização é empoderamento, porque você dá ali para as pessoas o poder de agora ler, se informar mais, acesso ao conhecimento. E ele falava isso, a gente não pode enfiar informação na cabeça dos outros, a gente tem que criar um senso crítico, isso é o mais importante. O professor, né, porque no caso era o lugar dele, é de professor. Então, a gente tá ali nas escolas hoje em dia só tentando jogar conhecimento dentro das crianças, e elas assim, tipo, não, querendo brincar, quando na verdade a gente deveria estar fazendo isso, trazendo consciência, pensamento crítico. E aí nisso a própria criança cria curiosidade, né? E pode ter interesse pelo conhecimento e tudo mais. Aí, por que eu estava falando disso? Senso crítico. Porque a gente estava falando aqui, você falou da Bíblia. Eu lembrei que essas mulheres, em geral, que defendem a mulher submissa, que não deve votar, elas são cristãs, geralmente evangélicas, e que baseiam a vida delas na Bíblia. E a Bíblia defende essas coisas, né? Tem vários trechos que fala que a mulher tem que obedecer o homem, que ela foi criada para ser um ajudante do homem, que ela não deve liderar homens. Tudo isso está lá, não estou inventando nada. E que o corpo dela pertence ao marido. E essas mulheres acabam defendendo isso também, porque elas acham que foi Deus que disse. Deus quer assim. Quem sou eu para questionar? Aí complica. Não, ó, eu concordo com você, Helena, e só trazendo um dado aqui, né? A educação, a mulher Sim. pôde ingressar ao colégio no Brasil, vamos falar de Brasil, né? Em 1827, então até 1820 a mulher não tinha direito a estudar, e no ensino superior em 1880, né? E se você pensar que o empoderamento começa, né, no poder executado, que é o poder de ler, né? Antes disso não existia no Brasil. Eu não posso dizer de quantos por cento da população, se era um geral, né? E deve ter um recorte de que mulher é essa, né? Nessa época. Né? Você sabe que isso do senso crítico é um debate que eu tenho bastante com o Léo aqui, porque eu concordo com você no sentido de a gente. Ai, caramba, que é doido, né? Talvez tendemos aqui nós três a ter essa vibe, talvez pelo letramento, talvez pelo ensino, talvez pela cultura, talvez pelo recorte, eu não sei, né? Eu tinha muito preconceito com religião até estudar
que a religião, olha que loucura, né? Pelo menos no Brasil, foi responsável por toda a assistência social no mundo, no Brasil, pelo menos. Toda a história da assistência social foi pela Santa Casa de Misericórdia de 1500, né? Onde não tinha ninguém para curar e para ajudar pobre. E a Santa Casa teve, e aí esse papel. E a gente sabe muito também vários motivos, porque, né? Mas não estamos aqui. E aí, essa ideia, né, do que eu acho, do que eu julgo, do que eu sei que é certo, do que aconteceu de verdade também, do valor que isso teve, porque pensa que até 1980, mano, quem não trabalhava não tinha direito à saúde pública, tá ligado? Não tinha direito, tá ligado? E aí a Santa Casa entrou nisso, e aí mistura um monte de coisa, que vai misturar quem que me salvou, quem que me ajudou. Então eu não descarto o valor da religião que teve nesse trabalho assistencialista, que é histórico, né? A religião traz isso, parece que as pessoas esqueceram disso, né? E agora só tem a parte do não pode porra nenhuma, a mulher tem que ser submissa, pra quem interessa esse papo. Mas, o que eu conversei com o professor da última vez, o Brasil tem 220 milhões de pessoas. Vamos pensar que a gente tem 110 milhões que não acreditam e 110 milhões que acreditam. Cara, tem que coexistir de alguma maneira, não pode entrar em guerra. Entendeu? Né? Vamos trazer aqui a verdade. Eu não vou pegar uma arma e sair matando quem pensa diferente de mim por aí, né? E como, né? Conversar todo mundo existindo, trazendo pro concreto o voto de quem é fanático religioso e não acredita em nada de ciência vale tanto quanto o nosso, quanto o meu e quanto o seu. Eu vou concordar em parte. Claro que a gente não vai matar eles, mas talvez pensei uma palavra errada. Tirar a gente da religião. Desculpa, eu queria falar isso de uma forma melhor, mas é porque eles estão se expandindo. Então, de certa forma, eles estão contra a gente. Digo assim, eles acham que ser ateu é errado, ou que ser de outra religião é errado. Eles estão combatendo a gente. Eu acho que não é que a gente tem que combater eles, mas se a gente leva senso crítico, as próprias pessoas saem da religião, muitas vezes. É porque eu assisto... Vocês conhecem o Daniel Gontijo? Não conheço. É um youtuber que é psicólogo, e ele sempre faz entrevistas com ex-religiosos, às vezes com religiosos também. Então, tem ex-evangélico, ex-testemunha de Jeová, vários, né? Tipo, tô falando, são 10 de cada, ou mais de 10 de cada um desses. Eu adoro, eu acho muito interessante, porque as pessoas contam a história delas inteira. Então, como elas entraram na religião e depois como elas saíram da religião. E muitas vezes elas saem porque elas começam a perceber que aquilo não faz sentido. Tipo, não tem lógica mesmo. Enfim, muitas incoerências, e que quando elas trazem isso pro pastor ou pro padre, eles falam, não pode questionar porque Deus não vai gostar. E por um tempo a pessoa aceita isso, mas eventualmente ela, não, isso aqui não tá fazendo sentido, e sai. Mas muitas vezes também ela tanto entra na religião quanto sai da religião por influência de pessoas que ela conhece, ou seja, mais uma vez ali as referências. Então, a maioria entra na religião porque a família é da religião, aí às vezes fica ali presa porque ela vai para uma escola da mesma religião, toda a comunidade que ela frequenta é da religião, os amigos dela são todos da igreja. Então, às vezes ela nem sabe que existe outra possibilidade. Ela realmente não tem referência. Por quê? E a igreja vai falar que é o demônio, né? O espírita é o demônio, o umbandista é o demônio. Mas se ela conhecer um umbandista, um espírita, ela vai ver que não é o demônio. E aí também, muitas pessoas saem porque elas começam justamente a conhecer pessoas de fora. Geralmente é quando elas fazem faculdade ou quando elas arranjam emprego. E aí, nesses lugares, ela forçosamente vai conviver com pessoas de outras fés ou não fés e vai ver que existem outras possibilidades. Ela vai ver outras referências. E às vezes é aí que ela sai da religião. Eu acho que é foda falar isso. Eu não sei como isso seria feito, mas eu gostaria de tirar a gente da religião. Levar um senso crítico. Um minutinho, eu morei 3 meses com uma fanaticona religiosa. 3 meses eu morei. E assim, gente, eu sou a favor, eu acho que todo mundo tem que ter sua fé. Ela, quando ela veio morar comigo, ela falou, posso ter minha fé? Que Deus, pelo amor de Deus, amiga, a casa é sua. Só que tudo ela achava que era coisa divina.
Aí a gente tomava umas, ela ficava ansiosona porque alguém tava saindo bêbado. Ela, meu Deus, estão me falando que ele vai morrer. Eu falava, amiga, isso é só ansiedade. Para. Também Deus não tá te tocando toda hora. Então, assim, mas é a visão da mina, tá ligado? Quem sou eu? Léo? Reginaldo, eu acho, gente, assim, é é porque você imagina, né, um evangélico. O evangélico, ou no cristianismo no geral, tem um aspecto missionário, né, é uma religião que quer convencer você de que eles são a melhor religião. Eu acho que quando a gente quer tirar as pessoas da religião, a gente está em um aspecto missionário ao contrário, né. E eu É, acho, gente, verdade. assim, que, do meu ponto de vista, o ideal é que a gente aprenda a coexistir e encontrar qual é a pauta onde a gente se alinha, porque tirar as pessoas, eu concordo contigo no sentido de que existe uma alienação muito grande dentro dos espaços religiosos, assim. Eu conheço, gente, 2 irmãos que eles eram testemunhas de Jeová. E lá, cara, assim, existe um ritual para te expulsar de todos os seus círculos sociais quando eles não concordam com o que você está fazendo. E aí você não pode mais falar com a sua família, com seus amigos, comprar as coisas onde você compra normalmente, trabalhar onde você. Porque é isso, porque lá a coisa é tão restrita, que todos os seus círculos sociais são formados dentro da religião. Então é como se você morresse socialmente. Para eles foi um sofrimento muito grande ser expulso da religião, e eles Uhum. foram, tá ligado? Então eu concordo com esses aspectos que são alienantes dentro da religião, mas eu acho que, por outro lado, em vez da gente focar no que a gente tem de diferente, principalmente para agora, o ideal é a gente focar em quais são as pautas que são comuns. Então, velho, assim, né, vocês sabem, eu sou de esquerda, assim, mas não tá fácil comprar picanha do jeito que o Lula falou não, né, ou, por Porra, exemplo. o contrafilé tava 45, mano. Ontem, Não, foi mas eu ontem tô no querendo mercado. Eu eu tô assim, 45 até que tá melhor do que eu esperava. Eu achei que ia tá pior. Mas não não, tá já fácil. Poxa, já chegou a 60, né, sim, mas o que eu quero. exatamente, era 70. Isso, não, eu concordo contigo, mas essa é uma pauta que une a gente, né. Se a gente falar, sei lá, porra, de educação, se a gente fala todo mundo, né, no final das contas, a galera que tá sem grana precisa colocar o filho na escola pública. E aí lá é um espaço que a criançada vai ter que coexistir, cara, né. A mesma coisa para o SUS, a mesma coisa para o. Então eu acho que talvez, gente, a gente precise se encontrar nessas coisas que a gente precisa ser representado conjuntamente. Né, porque Ah, você tá certo. não é? Eu acho que tudo que você tá falando é muito sensato. Eu ouço o seu discurso como mais sensato que o meu. Mas é só porque eu ainda tenho essa sensação que se a gente não faz nada, eles, como têm essa missão de expandir, um dia eles vão tomar o Brasil Sim, e só vai ter eles, e a E gente não vai ter mais. isso eu eu concordo separo, contigo. eu separo dois Reginaldo na minha mente, assim, tudo que é questão de política, de coisa pública, assim, de como lidar com massa, eu tenho dois Reginaldo. Eu tenho o Reginaldo Fernando, que é o que eu realmente eu sinto, que eu tendo aí com a Helena, que é tipo, mano, por mim, Fernando Ranca. Mas o Reginaldo estadista é 100% Léo, tá ligado? É tipo, não, gente, se eu fosse o presidente e um estadista, é assim, vamos pegar uma coisa em Ah, comum. é. É. Tá ligado? É isso, pra É. mim é dois Uhum. multiversos, assim. O que fosse, né, o que eu Sim. acho e o que eu acho que um estadista tem que fazer, tá ligado? Muito doido Mano, isso, assim. sabe o que eu acho Uhum. de verdade? O seguinte, vocês lembram do Mano Brown naquela comissão do Haddad? Que ele falou assim, ó: "Volta pra base, conversa com a galera". Não adianta, mano, assim, beleza, a gente tá aqui, né, no conforto dos nossos lares, falando sobre como a gente queria que o Brasil fosse, e a gente tá entrando na casa das pessoas. Ainda assim, já é alguma coisa. Mas na maior parte dos casos é a gente falando para as paredes. Por que que os caras, eles estão conseguindo? Porque eles estão entrando na casa das pessoas. Quando o cara deixa de ir para o culto lá sei lá, no Capão, o pastor local, ele vai lá bater na porta do cara e falar: "Mano, o que aconteceu que você não foi para o culto, velho? Cadê você, mano? Você fez falta, né? Cadê Você fez você? Você falta. você fez Sentimento de falta". pertencimento, pertencer. Exatamente, exatamente. A gente fala, mas os testemunhas de Jeová estão batendo de porta em porta todo domingo, velho. A gente eu não vou atender que essa galera é um saco, meu Deus, mas eles Eu estão tô aqui, batendo. ó. Eu tô no conforto do lar, mano. Com a amiguru me planta, tá ligado? Tipo, É, Uhum. então eu realmente acho, gente,
que a gente precisa fazer um contramovimento. E estão acontecendo, né? Mas eu acho que a gente precisa fazer movimentos que sejam online, mas também offline. Acho que a gente precisa se encontrar no mundo real, tá ligado? A gente precisa É. dividir uma carne, tomar uma breja, tomar um café, falar do bagulho, mano, de um jeito que as pessoas entendam, tá ligado? Porque também tem isso, né? Uma coisa é a gente tá falando aqui, ó, de não sei o que, tantos por cento no Congresso, tantos por cento no Senado, não sei o que. A maior parte da galera não sabe o que o Senado faz. Não sabe o que o Congresso faz. É. Mas É. sabe que o pastor fez quando ele juntou uma grana lá pra colocar uma cesta básica dentro da casa dele. Mano. É isso aí, entendeu? Foi na Santa Casa de Misericórdia curar o joelho, mano. Então, voltando pra questão da representatividade, eu acho que o que essa galera tá fazendo. E aí a gente precisa aprender com eles, mano. E aí eles têm bancada, gente. Mas por que eles têm bancada? Porque eles estão fazendo o cesta básica e colocando na casa da galera, velho. E eu acho que tem mais uma coisa que, assim, que é até um pouco de pretensão, né, minha e do Reginaldo aqui, né, quando a gente fala, tadinho, tá difícil ser macho, queremos nos colocar como aliados das mulheres, queremos colocar como aliados dos LGBT, tal. Mas quem somos nós, né, Reginaldo, pra representar vocês, né, Helena? Tipo, caralho. Mas vocês não estão representando as mulheres, mas vocês representam homens que defendem as mulheres. Então, os outros homens estão vendo. Eles estão vendo, nossa, isso é uma possibilidade. Eles podem ouvir vocês, né? Porque se sentem representados como homens, né? Nesse sentido. Não, e aí o que eu queria perguntar, já que a gente tá falando de representatividade, e o papo sempre vai pra várias coisas e volta, do que você falou que é fã dela e do caso da Erika Hilton. Você que já tá batido não tá porque não é batido, né? Mas não é o papo da hype agora. O que foi, né, esse processo aí de toda essa malhação da Erika Hilton da Comissão das Mulheres, uma vez que, com um adendo, um asterisco, e você me corrija se estiver errada, anteriormente a ela, só teve homem e ninguém falou nada, né? Porque, né? Tipo, tem esse adendo ainda. Além de todo o preconceito, como você viu, o que você sentiu? Não, e só um E complemento. pelo que eu vi... E nenhuma mulher se candidatou pra representar... Exato! É o que eu ia falar. Vai lá, desculpa, Helena, então vai lá. Não, Aí um erro, né? E uma mulher ótimo, não, né? isso. A Erika Hilton foi a única mulher que se candidatou. Ela foi a única. A única mulher. Eles falam, mas por que não botou outra mulher? Não tinha outra mulher. Digo assim, ela foi a única que se candidatou. E ela, direto, tem gente que me manda mensagem lá na página falando mal da Erika Hilton, ou mal de pessoas trans, e aí eu tenho que falar eu sempre falo assim, não, mas ela defende os direitos das mulheres, todas, inclusive as mulheres cis, muito mais do que muita mulher cis, por exemplo, a da Coronha de Flor e a da Maris. Então, eu acho ela excelente. Eu me sinto representada por ela. E você e os ataques a ela, assim, qual foi sua leitura? Tipo, cara, é machismo, é transfobia, é isso aí, quem sabe mesmo, é na cara mesmo, né? Não dá nem pra esconder, né? Não, e só voltando, quais foram os ataques? Que a galera falou, ela não tem útero, ela não menstrua, né? Tipo, é isso. Helena, você depois dos 40, você não é mais mulher, tá? Você vai parar de menstruar, Não, você mas acabou. 40 mulher menstrua ainda, Reginaldo. Minha mãe menstrua até quase 60, tá? É mesmo? Não, mas olha só, se a expectativa de vida da mulher no Brasil é 82 anos. Se você não menstrua até ali uns 13 e para de menstruar, digamos que 60, né? Você tem ali uma grande parte da sua vida que você não menstruava. E se tirar o útero, você não deixa de ser mulher, né? Minha mãe tirou o útero agora. Então, não é isso que define uma mulher. Na verdade, não tem como definir mulher, na minha opinião. Eu não consigo. Do mesmo sei jeito que como pra mim definir é difícil mulher. definir homem. Tipo, o que é ser homem? Exatamente. Inclusive, eu um dia, não sei se não precisa ser agora, mas eu gostaria de perguntar para vocês como vocês construíram a ideia de homem de vocês. Quais foram as formas que vocês aprenderam o que vocês deviam ser porque vocês são homens? Não sei. Eu não consegui responder isso, porque eu fiquei pensando, porque, não, claro, a sociedade, né, as pessoas que a gente vê à nossa volta, mas eu não consigo dizer concretamente algum episódio, nossa, aí eu aprendi o que era ser mulher. Nossa, Enfim, Helena, desculpa, eu tinha
Eu tinha toda vez que acontecia alguma causa na minha vida, eu tinha um discurso muito grande do que um homem tem que fazer. Meu pai é um cara bem centrado, assim, e aí o que a gente fala de homem é ele era o homem. Então, assim, a minha ideia de homem, masculinidade foi 90% em cima do meu pai e de homens da TV. Mas eu via pouco homem na TV, né, tipo, eu falo pra ela, eu via pouco filme, via mais desenho, não sou um cara muito de TV, sou mais de jogar. Mas eu posso falar pra você que 90% foi em cima do meu pai e dos homens da minha família. Então, Dos homens da minha é a família. representatividade que você tem, é a referência que você tem. A maior referência de homem que você teve é o seu pai e alguns homens da mídia. Por isso que representatividade é importante. É, Voltando no tema É, da live, né? Porque se pelo menos você visse outros homens na sua vida em posições, de formas diferentes, né? Que agem de forma diferente, e mulheres que são fortes tanto quanto seu pai, é, talvez a sua construção de homem fosse diferente, né? então, você sabe que isso pra mim foi um problemão, assim, porque o que acontece, assim, eu acho que eu queria ser o homem que meu pai foi, e eu tinha e existe uma coisa muito de pressão, sabe, assim, de a gente performar essa masculinidade, né, de ser o cara que curte futebol, ser o cara que curte carro, ser o cara que chaveca a mulherada e tal, e eu não era esse cara. Eu tinha muita dificuldade de ser esse cara, porque eu nunca gostei de futebol, porque eu não me interessava por carro e tal. Meu pai achava que eu era gay, inclusive, assim, quando eu era criança. Até eu aparecer com a minha primeira namorada em casa, meu pai achava que eu era gay. E vou falar pra vocês, assim, que em diversos momentos eu tive muita dificuldade de performar essa masculinidade, e eu me perguntava se eu era homem, mano. Olha que loucura. Será que eu sou homem mesmo, mano? Será que porque até de sexualidade, assim, tá ligado? De não me achar hétero, porque eu não me interessava por coisas de caras hétero, mano. E aí, assim, putz, mas será que eu sou gay? Também não, porque eu não me interesso eu não me sinto atraído por homens, assim. E aí, velho, dava um bug na minha cabeça, assim, que eu ficava, puta, que merda, que merda. E aí, olha que loucura. tadinho, tadinho. Não, mas é real. Inclusive, é parte do motivo, cara, pra isso aqui existir, pro tadinho, tá ligado? Porque eu lembro, mano, e aí depois de adulto, tá ligado? Que uma das coisas que me influenciou foi o podcast Memo, que é Homem Escrito ao Contrário. E eles, o que que eles fazem, né? Eles fazem rodas de conversas de vários homens, em que eles abrem vulnerabilidade, né? Aí falam de inseguranças e tudo mais, e eles começaram a publicar isso na internet. E aí, assim, eles começam a trazer modelos de masculinidade que são muito diferentes, né? Então, tipo, um homem gay também é um homem, tá ligado? Eu fiquei, puta, um homem gay também é um homem. Caralho, o cara é pai e se sente inseguro, o cara ganha menos que a mina e ainda assim é um homem. Então existem vários modelos diferentes. Por isso que pra mim não é fácil, não é uma pergunta que é fácil de responder, homem é isso. É porque ao mesmo tempo que o cara fala assim, ó, você precisa pegar todas as minas do mundo, você é homem, né? Você também tem que ser honrado, porque você é homem. Você não pode contar mentira, porque você é homem. Mas pera, você tem que mentir pra sua esposa, porque você é homem. Então, tipo, cara, tantas contradições que a coisa não faz mais sentido, sabe? Não, a importância de adquirir essas referências, né, de outros homens que são diferentes daqueles que você via antes, né, que é o que tem que pegar muita mulher, tem que gostar de futebol, não sei o quê. Aí você conhece outros homens que te dão referência. Ah, eu sou homem hétero e não gosto de futebol. Mas isso até hoje, né, o Helena, todo esse, poxa, a gente tá com o podcast há 1 ano e meio, esse movimento que a gente tem feito de conversar com pessoas e descobrir ideias de masculinidade diferentes da agressividade, do resolve na porrada, dessa performance agressiva, masculina, escrota, do movimento da Red Pill, até hoje é muito satisfatório. É muito satisfatório ter novas ideias do que é ser homem e ter novos ídolos homens. Com esse homem bacana pra cacete, homem legal pra caralho, com uns papos legais, uns papos agradabilíssimos. É muito louco, porque realmente eu me afastei de muita gente que gostava que, cara, pô, eu sou tricolor, eu vejo tricolor 2 vezes por semana, mas eu não fico falando com as pessoas de tricolor. Eu tenho meus 2, 3 amigos que falam de tricolor e acabou. Não é minha vida, eu gosto de saber da sua vida. Eu não gosto de saber, eu gosto de saber de tricolor, eu gosto. Poxa, vejo, toma cerveja, tem churrasco. É um motivo pra festa? É. Mas, puta, cara, os papos pra mim também já não.
Eu nunca gostei de carro também. Mas é muita tadinice isso, Léo. Tá vendo? A gente sempre volta pra tadinice masculina, Helena. Lógico. Então, Isso. desculpa, então, já que a gente falou da representatividade para os homens, aí eu queria trazer para a mulher, né? Como vocês acham que os estereótipos femininos que vocês viam, por exemplo, na mídia, né, na filme, série, desenho animado, e se vocês acreditavam nesses estereótipos e ao longo da vida foram vendo que eles não são reais, né? Ou pelo menos não são regra, né? Por exemplo, tinha a da loira burra, tinha que mulher gostosa em geral não era inteligente ou não era engraçada. Nossa, olha que engraçado. Até a minha adolescência, a gente falava que mulher não é engraçada. Qualquer mulher, não existe mulher engraçada. E hoje, vocês não tinham isso? Na minha adolescência, a gente existia esse pensamento. Não, hoje em dia tem um monte de comediante mulher, um monte de atriz engraçadíssima, Tata Werneck. Nossa, mas então, só dando esse exemplo, né, de estereótipos que a gente tinha na cabeça, mas que graças à representatividade a gente foi quebrando, né? Eu tinha um pior. Eu já era velho. Eu falava que não dava pra trabalhar com mulher. Não dá pra trabalhar com mulher. Não dá. Horrível trabalhar com mulher. Horrível. Nossa senhora, que péssimo. Porque meu primeiro emprego foi na Eletropaulo. Vou abafar o motivo aqui. Tinha toda a misoginia no meu coração. Entendeu? Tinha toda uma raiva de ser recusado por todas as mulheres que eu queria. Né? Afinal, eu era um babaca. E aí eu trabalhava lá na Eletropaulo, uma equipe de 16 pessoas. E a Eletropaulo, Helena, foi um dos lugares que eu não me senti nem um pouco parte. Eu ia lá para trabalhar, para pagar minha faculdade, para sair de lá, para ter uma profissão. Né? Então eu odiava aquele lugar. Odiava. Foi um lugar que eu fiquei 3 anos e não fiz um colega, eu fiz um amigo lá. E na equipe eram 15 caras e uma mina. E essa mina, os caras, mano, é foda falar isso aqui. Os caras tudo com o pau na testa. Doido, Helena, pra faturar a moça. E eu tinha uma discussão com essa moça por causa de ar-condicionado. Olha que coisa ridícula. E aí, pronto, já virou uma regra pra mim que não dá pra trabalhar com mulher, que essas mulheres tudo chata com ar-condicionado. Vem vestido que nem vagabunda, entendeu? Fica com frio no ar-condicionado, sendo que tá todo mundo pelada. Olha o pensamento do jumento. Entendeu? E aí já virou uma regra. Eu já tinha 20 anos, tá ligado? Não é adolescente, não é criança, é adulto, 20 anos. Então eu tinha esse aí. Tem uma questão, cara, que pra mim é muito louca também, assim. Porque ao mesmo tempo que eu não me identificava com essa masculinidade padrão, né, isso não significa que eu automaticamente aceitava ter mulheres nos espaços que eu ocupava. Então, olha que loucura, assim. Como eu era muito nerd, né, jogava RPG com os meus amigos. E aí começaram a aparecer meninas pra jogar com a gente. E inicialmente, assim, depois viraram minhas melhores amigas e tudo mais. Mas inicialmente era uma grande estranheza, né? A gente trazer mulher para os nossos espaços. Eu acho que, inclusive, isso ainda acontece com os espaços da galera nerd. Né, que é isso, vai fazer filme da Capitã Marvel, que merda, uma mulher super heroína, quer ver isso, tá ligado? Ou personagem de jogo de luta, não pega a Chun-Li porque você vai ser um viadinho, tá ligado? Então tem um pouco dessa coisa dos estereótipos, com certeza. Qualquer coisa que te vincule à imagem feminina era vista como extremamente negativa. Então, os estereótipos. Cara, nossa, velho. Tinha uma época de um trampo que a gente sempre ia pro bar, né? A gente ia pro bar na esquina ali lá do trampo e tal. E sempre passava uma menina indo pra academia, tadinha. Eu acho que a menina. Ela era toda, né, introspectiva, assim, passava até meio com medo, mas ela passava de shortinho. E eu fazia questão de gritar: não tem pai. Porque ela passava com shortinho curto, cara. E aí, tipo, olha que bizarro, mano. Que coisa mais ridícula, velho. E é lógico, e quem tava comigo, dava risada. Por que será que ela passava, Helena, sem olhar pro lado? Ela era introspectiva ou ela não queria ouvir jumento enchendo o saco dela, cavalo? Ela tinha medo de É você. lógico que tinha, cara. Nossa, ridículo.
Mas assim, vocês, ao mesmo tempo que eu acho as histórias tristes, vocês me dão esperança porque vocês mudaram, vocês conseguem, vocês viram que aquilo estava errado e hoje são pessoas que fazem o contrário, né? Tentam levar para outros homens essa consciência, né? De que essas coisas aí são bizarras. Mas tem que rever, né? Tem que rever, Ah, é. vigiar, Helena, tem que vigiar, tá ligado? Eu várias Ah, vezes, é. eu penso, mano, eu vou falar não, por que que eu tô pensando isso, o que que é? Porque o controle, né, tipo, o mudar o se relacionar com o feminino, né, não se relacionar com o feminino meramente só sexual, o de ponto de vista, ou ter referência, é muito louco, porque geralmente é o que eu falo aqui, o racista, cara, ele não fala que é racista, ele não nem sabe, tá ligado? Vai ter lá uns 10% fervoroso que realmente, mas não fala. O machista é a mesma coisa. Tem um movimento lá de Pio, que é a galera que põe o selo aqui, pá, mesmo, sou abraço, mas o cara não acha. Eu não achava que eu era. Eu sempre falo isso, eu não achava que eu era, eu só queria me divertir. Eu só queria dar risada, eu só queria beijar na boca. Uma vez eu parei pra mexer com a minha ex-namorada. Eu vi ela de barriguinha de fora. Eu tava dirigindo, eu vi uma barriga de fora linda, eu parei pra mexer com aquela barriga. Não era com uma pessoa, era com uma barriga. Era ela. Ela tinha passado na minha casa pra me dar um oi depois. Acho que ela saiu cedo do trabalho e pegou que ela passou, não tava, ela tava indo embora pegar o busão, eu fui parar pra mexer. Eu tava mexendo com a minha namorada, porque eu nem pra cara eu olhei. É um nível bem bizonho. É, acho que também, Realmente. Helena, assim, talvez teve uma pergunta que eu fiz, né, recentemente, a gente entrevistou uma moça que é a Jaque Concerta. A Jaque Concerta, Adoro ela! ela é ótima, ela é incrível, assim, né. E aí eu Uhum. fiz uma pergunta de tadinho, que é eu que eu quero repetir essa pergunta pra você, né, que é assim, beleza, então a gente quer se colocar como aliado, né, e a gente realmente quer que os espaços de representatividade feminina sejam ocupados por mulheres, né, então mais mulheres no poder, né, cara, eu realmente a gente espera se colocar como aliado, assim. Eh, como feminista, como mulher, como uma mulher que influencia outras mulheres, né, qual que você acha que é o papel do homem pra poder, porque o que a gente tá vendo é o contrário, né, os cara, porra, fala bosta, Erika Hilton, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Qual que é a expectativa da mulher sobre a gente nessa conversa? Fazer o que vocês estão fazendo, que é se comunicar com homens. Então é isso, vocês, evitem, né, consertar mulheres, né. É difícil falar isso, porque realmente, se tiver uma mulher falando que mulheres devem ser submissas, eu gostaria que vocês argumentassem sim, apesar de vocês, representarem ali enfim, são homens, né, mas, de preferência vocês focarem em falar com outros homens. Eh, mas sim, vocês veem que uma mulher está sendo, silenciada, ameaçada, vocês defenderem. Eh o papel do homem aliado no feminismo é isso, vocês, eh, admirem mulheres, leiam trabalhos de mulheres, eh, escutem artistas mulheres, porque isso já é tipo assim, você já vai estar vendo o o ponto de vista das mulheres, né, então você vai entender melhor, por exemplo, e vai levar isso para outros homens, mesmo que inconscientemente, por exemplo, né, aquela, que a gente falou da outra vez, só de você não achar a piada machista engraçada, já é alguma coisa. E você não achou ela engraçada, porque você já se conscientizou um pouco, porque você já entendeu o ponto de vista das mulheres. Você, eh, provavelmente porque você conversou com mulheres, então é importante, tenham contato, ouçam o que as mulheres dizem, consumam trabalhos de mulheres e defendam se vocês estiverem vendo alguma violência na prática, né. Caralho, foda. Não, perfeito, animal, foda, foda, Helena, foda. Acho que é um pouco isso, assim, né, porque, a gente se coloca nesse lugar de: "Putz, pelo amor de Deus, ajudem a gente, ensinem a gente e tal", mas eu acho que porque homem, no geral, cara, a gente é Ele tão tá cansado de ensinar, Léo. A mulherada tá cansada não, de não, não. ensinar, cara. Não é essa a minha conclusão. Minha conclusão é, quando a gente tá interessado num assunto, a gente é muito interessado normalmente, né. Cara, se você perguntar para o cara que vive o Corinthians, que vive o tricolor, o cara vai falar qual era a formação no jogo de 67 contra o Juventus, tá ligado? Mas, cara,
Se você, esse mesmo cara, se você perguntar cara, me fala uma referência feminina que não seja sua mãe, o cara vai ter dificuldade Uhum. de falar, né? E aí eu acho que isso é Sim. muito legal que você falou, Helena, assim, vamos consumir conteúdo de mulheres, gente. E tem tantos conteúdos muito legais. Cara, tem o podcast Uhum. Mamilos agora, eu tô vendo muito o Reparação Histérica, né, que É eu bom. acho sensacional. Tem um livro que tá na minha fila, vai ser o próximo que eu vou começar a ler, que é Feminismo para Não Feministas, da Mili Lacombe. Então, gente, ó, só Ah, legal. algumas situações aí. Interessante. É isso? É isso. Muito bem, gente. Muito bem, fechamos, gente? É isso? Ah, dá pra ficar conversando, né? Mas é bom também caminhar, né? Muito bem, muito bem. Helena, mais uma vez, olha, que incrível conversar contigo. Isso é muito legal. Obrigado, muito obrigado por ter participado do nosso podcast. Vamos fazer mais convite aí, porque você é muito legal, né? E antes da gente falar tchau, aliás, antes da gente fechar, manda um tchau para nossa audiência. Sim, é um prazer estar aqui com vocês e espero que vocês gostem, né, de tudo isso que a gente falou, pelo menos reflitam a respeito. E é isso, eu gosto muito do trabalho desses 2, então vocês que estão assistindo devem ser gente boa também. Ah, muito bom, Helena. Ó, vamos divulgar suas redes, né? Porque por enquanto somos poucos, mas um dia seremos milhões. Você vai ter muitos seguidores. E é isso, Eba, então. tomara. Então, Meu trabalho é feminismo educativo. No Instagram, mas tem no TikTok, tem no YouTube também, é Helena Milanês. muito bem, Perdão, Helena. pessoal. Muito obrigado. E muito obrigado, meus amigos, por terem ouvido esse episódio até o final. Curte, compartilha, comenta, se inscreve nas nossas redes sociais. Tadinho, tá difícil ser macho no X, no Threads, no Instagram, no TikTok, no Spotify, no YouTube. Quer mandar e-mail pra gente? Mudou, hein? É contato@tadinho-tá-difícil-ser-macho.com.br e fala tchau pro povo, Reginaldo. Mudou, tá cada vez mais profissional, é arroba tadinho, é o cara super narrador, né? E aí eu deixo aqui a pergunta que fizemos lá no começo, que a Helena fez. O que muda pra você, meu amigo? Que é igual eu, né? Que é Reginaldinho aqui, Reginaldinho. O que muda lá, ver a mulher lá? O que muda ser Erika Hill, né? Qual que é a dor que a gente tem? Qual que é essa dor? Que dor que é essa? Que vibe que é essa? Que egocentrismo é esse? Não pode ver o diferente mesmo, cara? Porra, mano. Vamos se preocupar com o que interessa. Vamos deixar todo mundo ter um gostinho de alguma coisa. Vamos dividir um pouquinho. A gente não tá aqui sozinho, né? Se a gente não deixar, sei lá, vou dar um exemplo bem idiota, o Trump, cara. O Trump, ele dobrou a fortuna dele em 2 anos de governo. Você acha que ele vai ser uma pessoa bem lembrada pro mundo? Você acha que ele vai ser legal? Você acha que ele vai morrer? Tá velho podre. Daqui a 4 anos ele morre. E que vai deixar, mano? Que bosta é essa, mano? Então, assim, mano, e vamos refletir um pouco também sobre a dona Gilma. Entendeu? Porque a gente falou da Gilma aqui. Por que o povo não gostou dela? Né? Realmente, será que ela talvez não entregou a performance feminina que a gente estava esperando? Né? Será que ela não atendeu a expectativa aí de uma pá de macho cabaço? E aí é por isso que ela é horrível? Né? A mina, né? Vamos ouvir as minas, como a Helena falou. Beijo, tô falando pra cacete, tchau. É isso, gente. Responde a pergunta do Reginaldo nos comentários. Beijo, tchau, até semana que vem.